Como a humanidade foi acumulando conhecimento ao longo do tempo. O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo anterior, onde eu expus a forma tradicional que nós entendemos sobre como que essa propriedade do espírito humano, chamada filosofia, nos guiou a partir da curiosidade, a partir das indagações, a partir das perguntas, o ser humano a conhecer o mundo, a investigar o mundo e a mudar o mundo. No entanto, existe uma outra forma de explicar esse fenômeno que, na verdade, a gente está tratando de um tema que é muito central da filosofia, que se chama epistemologia. Tá? Epistemologia, que é a teoria do conhecimento. Ou seja, como o ser humano conhece as coisas, como o ser humano conhece o mundo. E no vídeo anterior, eu trouxe a explicação mais convencional, acadêmica, de que por tentativa e erro fomos acumulando conhecimento. E dentro da própria filosofia existem distinções entre pessoas que dizem que necessariamente veio da experiência e da tentativa e erro dos sentidos, e tem algumas interpretações que nos levam a entender que houve uma outra forma mais racional, mais ontológica, talvez até divina, onde o conhecimento foi passado de uma dimensão superior, seja por Deus, ou por um conhecimento que já está internamente no ser humano. E a explicação que eu vou trazer hoje, ela está mais relacionada a essa segunda forma de entender esse fenômeno. Mas eu vou trazer uma visão muito brasileira, muito indígena desse fenômeno. E por que eu vou fazer isso? Bem, porque nós precisamos dar mais valor para a nossa cultura, para a nossa sociedade, para as nossas raízes ancestrais. Precisamos parar de ficar chupando ovo de europeu, pessoas que não estão nem aí pra gente, tá? E aprender a reconhecer que existe uma riqueza brilhante, uma riqueza magnífica dentro do nosso próprio país, de culturas e etnias que a gente já está dizimando e a gente não dá muito valor. Então, assim, ó, acreditar que foi puramente por tentativa e erro, puramente por observação, puramente por reflexão, pode não ser tão eficaz para explicar coisas muito específicas que, assim, são muito misteriosas. Por exemplo, existe uma comida lá da região norte, que é indígena, que tem a ver com a mandioca, né, ou a macaxeira, que se chama maniçoba. Então, assim, é uma espécie específica de prato onde eles vão fazer o cozimento das folhas da macaxeira. E é um negócio tóxico, tá? É um negócio que tem muito ácido, um tipo de ácido lá. Eu nunca comi, certo? Eu nunca fui para essa região do Brasil. Mas que se você come ela de uma maneira crua, você acaba tendo indigestão, acaba tendo algum problema estomacal. E aí, a solução é você cozinhar por 7 dias. 7 dias. Então imagina só, num período onde a gente não tem conhecimento nenhum, certo? Nós estamos acumulando conhecimento. E aí você pega essa macaxeira e vai fazer o prato e você come e te causa algum desconforto. Natural que você não vai mais comer esse negócio, né? Mas teve alguém que pensou, não, é porque a gente cozinhou pouco. Vamos cozinhar, em vez de 20 minutos, vamos cozinhar por 40 minutos. Não, em vez de 40 minutos, vamos cozinhar por 2 horas. Não, em vez de cozinhar por 2 horas, vamos cozinhar por um dia. Não, 7 dias. Sabe? Tipo, como que alguém cogitou essa possibilidade? Do tipo, é pouco cozimento. Eu sei que esse processo todo aconteceu ao longo de milênios. Só que, sabe, 7 dias para cozinhar uma mandioca, para você comer e não ter intoxicação. Como que os caras chegaram a esse conhecimento? Como que os caras testaram um negócio desse? E tem outro fenômeno também, que é muito popular das culturas indígenas, de algumas, né, algumas etnias do norte do país, que é uma bebida chamada ayahuasca. Onde a ayahuasca é produzida a partir de um cipó e uma folha. Um cipó específico e uma folha específica, que tem lá na Amazônia, que é a floresta mais densa do mundo, onde tem zilhões de outros cipós, zilhões de outras folhas, zilhões de árvores e animais,
Então, assim, você precisa pegar um cipó específico no meio da Amazônia e misturar com uma folha específica, e mesmo que você conseguiu, por algum motivo, assim, por alguma sorte do acaso, do além, você pegou o cipó certo e a folha certa. Não é simplesmente fazer um chazinho de 1 minuto, não é simplesmente fazer um chazinho de 2 minutos, sabe? É todo um processo que leva horas, leva dias às vezes, para fazer o chá que eles tomam num ritual religioso para os fins religiosos deles. Então, assim, como que alguém por tentativa e erro chegou lá na Amazônia, olhou para aquela imensidão de verde de animais e pensou, não, é esse cipó aqui com essa folha aqui, e eu vou ter que fazer todo um processo que dura dias para chegar numa bebida que vai me causar um desconforto e que vai me levar a entrar em contato com seres de outras dimensões, com seres espirituais e assim por diante. Mano, é meio forçado, né? Você dizer que foi por tentativa e erro. Por mais que foi por milhões de anos, né? Mano, como assim? Como assim? Como que os caras chegaram a esse tipo de conhecimento? Tentativa e erro? Observação? Não tem muito o que observar. Os animais não fazem um preparo desse tipo, nem da maniçoba e nem da ayahuasca. Então, como que chegou a esse ponto? Pois é. E aí vem essa cosmovisão, aí vem muito dessa outra forma de analisar as coisas, que é indígena, mas que conversa muito bem com as religiões proféticas. Porque nas religiões proféticas, tanto o islamismo como o próprio cristianismo, tem-se um entendimento de que é Deus quem traz o conhecimento para os homens. Então a Bíblia, ela foi revelada por Deus para os homens. É um conhecimento divino que foi transcrito pelos homens. O Alcorão é a mesma coisa, tanto que os islâmicos afirmam que Maomé era analfabeto. Então, como que uma pessoa analfabeta vai escrever um texto? Né? Ou seja, esse texto foi ditado por uma instância superior. Portanto, os indígenas, eles bebem de uma cosmovisão parecida. Ou seja, não é que o indígena precisou de tentativa e erro, porque existem algumas pessoas dentro da aldeia que possuem a capacidade de conversar com o meio, conversar com a natureza. Então a natureza fala com ele. A natureza, a partir do sonho ou a partir de alguma experiência extrasensorial, seja auditiva ou visual, ele conversa com a natureza. Então a natureza ensina para ele exatamente qual é a planta que vai proporcionar a cura para determinada doença, sabe? Para determinada ferida. E isso é brilhante. Uns anos atrás eu vi que saiu um livro, um manual didático, sobre todo o conhecimento medicinal indígena, das plantas indígenas e tudo mais. Ou seja, como que eles acumularam todo esse tipo de conhecimento? Na visão deles, não foi por tentativa e erro. Na visão deles, a representatividade religiosa dentro da aldeia, que tem o nome de pajé ou xamã, ele conversa com a natureza. Então a natureza conta para ele. E aí ele vai certinho, exatamente lá onde ele vai encontrar o conhecimento. Por exemplo, tem uma história que eu vou resumir aqui, de um negócio chamado cambô, que é um sapo, que vocês já devem ter visto em algum lugar, na televisão, né? É um sapo que eles raspam, tem uma toxina e coloca na pele e a pessoa começa a vomitar e assim por diante. Eu acho que aquele Richard, uma vez, saiu em rede nacional usando esse negócio aí. E a gente fica inchado e etc. A história do cambô é uma história mais ou menos assim. Um pajé, certa vez, precisava curar a aldeia, mas de uma doença diferente. Não era uma doença física, era uma doença que eles iam caçar e não encontravam a caça. Eles estavam preguiçosos para fazer as construções, para fazer as melhorias dentro da aldeia. Então esse pajé percebeu que havia uma doença que colocava os indígenas num estágio entre a depressão e a preguiça. E isso é muito comum no ser humano. O estágio entre a depressão e a preguiça, que eles chamam de panema. Ou seja, a aldeia estava com panema. Os índios estavam com panema. Os índios não tinham sorte na caça, não tinham ânimo para fazer as construções, para trabalhar, para ajudar a aldeia.
Então ele percebeu que era uma doença de natureza diferente, uma natureza espiritual. E aí é num sonho que um outro pajé mais antigo vai pegar esse pajé, levar para o meio da selva, apontar para o sapo, ensinar como que tira a toxina, e aí ele conta o processo de cura que posteriormente vai ser executado na aldeia e esse pajé acaba curando a aldeia, sabe? Então, ou seja, não foi por tentativa e erro. Jamais por tentativa e erro, segundo a visão dessas comunidades, a gente ia conseguir pegar um sapo e raspar o sapo e chegar ao entendimento de uma cura para panema, que é esse estágio espiritual entre a depressão e a preguiça. Entende? Ou seja, essa nova versão, essa nova possibilidade de explicar esse fenômeno epistemológico, ou seja, de como nós conhecemos as coisas, ela é muito pertinente. E eu estou trazendo aqui para o meu canal porque eu acho que a gente deve dar mais valor a essa sabedoria indígena. Não é um absurdo isso que eu falei, uma vez que todos nós, em alguma medida, somos cristãos, somos herdeiros de uma cultura cristã. Então, a ideia do conhecimento revelado não é uma ideia absurda. Então, a gente também não pode achar um absurdo a ideia do indígena que converse com a natureza, que tem o conhecimento revelado pela própria natureza, porque o Deus dessas comunidades, ou melhor, os deuses, são manifestações da natureza, certo? Então, assim, é muito curioso essa outra forma, essa distinção que a gente pode fazer, né? E isso que é legal da filosofia. Ou seja, a gente tem vários caminhos para responder as coisas. Ou seja, aprendemos a partir da tentativa e erro e observação, ou existe algo além que conta, que revela para nós o conhecimento, sabe? A minha opinião não está bem definida ainda. Eu gosto do mistério, mas eu quero ouvir a sua opinião sobre o assunto. Se faz sentido isso que eu falei ou não. Então, escreva aí no comentário, siga a minha página, curta o vídeo, encaminhe para os amigos e compre os materiais e os produtos que eu estou deixando na descrição do vídeo. Valeu, até a próxima!